Doutoras e doutores, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Fabre Cursos Jurídicos. Primeiramente, gostaria de registrar que é uma honra integrar essa equipe de corpo de docentes extremamente qualificados. Vocês podem perceber no site que as pessoas que lecionam nesse curso são extremamente gabaritadas. Então, me sinto honrado por ter recebido o convite de integrar esta equipe. Deixa eu me apresentar primeiramente, meus amigos. Meu nome é Ju Hyun Lee, sou professor de Direito Civil, sou graduado pela Universidade de São Paulo, tenho pós-graduação em Direito Tributário pela mesma faculdade e pós-graduado em Planejamento Tributário pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente exerço o cargo de juiz de direito do Estado de São Paulo, fui ex-procurador da Fazenda Nacional e ex-assessor de procurador regional da República. Tenho mais de 10 anos de experiência em concursos públicos. Tenho acompanhado a evolução que tem havido nas provas. Vocês podem ter percebido, quem já tem uma boa experiência em cursos, em estudos, que os concursos estão ficando cada vez mais difíceis. Por quê? Por que isso acontece? O número de candidatos. O número de candidatos tem aumentado substancialmente nos últimos anos. A título de exemplo, podemos mencionar o Estado de São Paulo. No último concurso da magistratura, foram 14 mil inscritos para aprovarem 108 pessoas. 108 foram considerado um número altíssimo de aprovações. Bom, entre 14 mil, você precisa estar entre menos de 1%. O que acontece? O que isso quer dizer? Que as provas, a nota de corte da primeira fase, se elevou. E como se elimina candidato na primeira fase? Dificultando a prova. Antes, há 6 anos atrás, os concursos estaduais somente exigiam letra de lei. Quem conhecia a letra de lei obtinha a aprovação para a segunda fase. Atualmente é a mesma coisa? Não. O que acontece? Tem exigido posição da jurisprudência, doutrina e letra de lei. E algumas questões têm feito interdisciplinariedade, ou seja, questão de direito civil envolvendo direito constitucional, direito administrativo e assim vai. Porque o direito é um. Os ramos de direito, direito civil, constitucional, penal, tributário, para o que existe? Somente para questões didáticas, para que os estudantes possam compreender melhor a matéria. Mas o direito é uno. Nós aprendemos isso desde a faculdade. Então, os concursos públicos têm se adaptado a essa nova realidade. Começam a relacionar o Instituto de Direito Civil com direito constitucional, direito processual civil, direito administrativo e até mesmo com direito penal. Então, os cursos, como têm sido os cursos tradicionais, têm dado aquele conhecimento básico que todos os livros de concurso têm. É o suficiente? Atualmente não. Os concursos têm exigido muito mais que isso. Então, se vocês virem algumas provas orais, vocês vão verificar. Os examinadores ficam perguntando por qual livro estudou. O livro de concurseiro vocês não podem citar, porque os examinadores não gostam. Então, o que acontece? Na primeira fase, na última prova do concurso da magistratura de São Paulo, a nota de corte foi 87. 87%. Uma nota altíssima. 1 ponto a mais, 1 ponto a menos, pode ser decisivo na sua aprovação. O que tem acontecido? Talvez por um detalhe que você não conhece, porque caiu uma pergunta difícil, considerada difícil, e você não tinha aquela informação, e por uma questão ou 2 questões, vocês deixam de estar na segunda fase. Talvez aquele concurso fosse seu. Na segunda fase você obtivesse êxito e a aprovação na fase oral. Então, nós vamos pecar nesse curso aqui por excesso. Nós vamos pegar aquelas doutrinas consideradas pesadas, que têm sido cobradas. Nós não vamos nos limitar àquelas doutrinas básicas, de livro de concurseiro, aqueles mais resumidinhos. Não, nós vamos aprofundar as aulas aqui. Na segunda fase, meus amigos e minhas amigas, o que tem feito?
Não existe mais para a banca examinadora resposta certa ou errada. O que existe entre os aprovados são aquelas questões, as respostas mais completas e as menos completas. Vocês que já chegaram na segunda fase devem ter percebido. Falei, mas eu acertei a questão e a nota não veio como deveria. Por que não? Vocês vão falar, a banca foi injusta. Não é injusta. A banca é extremamente justa. Elas comparam as suas provas. Imagine um universo de 500 pessoas na segunda fase. 400 pessoas escrevem a mesma coisa que você. Nada mais, nada menos. E 100 pessoas escrevem umas coisas a mais. Um plus, um diferencial que se encontra em doutrinas consideradas pesadas. E vocês podem ter percebido na última prova da magistratura do Estado de São Paulo uma questão de processo civil envolvendo civil, direito administrativo e processo civil. Ou seja, interdisciplinariedade. Esta é uma palavra que está em moda. Na fase oral, a mesma coisa. É a consolidação do seu conhecimento, mas que você deve exteriorizar com coerência e clareza, demonstrando conhecimento ao examinador. E o examinador, que atua em diversos ramos do direito, vai se limitar a uma só questão? Não. Ele faz essa correlação. É o que nosso curso vai fazer. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e na Constituição Federal, existe um dispositivo determinando que a lei não violará a coisa julgada. É uma proteção fundamental, considerada a cláusula pétrea, pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não há exceção. Está previsto lá. É uma garantia do indivíduo. Só que existe o artigo 485 do Código de Processo Civil, em que se permite a ação rescisória. A ação para desconstituir a coisa julgada. Mas como isso é possível? Vocês já pensaram nisso? Muitos somente memorizam e falam, é possível. Mas por que é possível? É uma norma infraconstitucional. CPC é uma lei ordinária que está, teoricamente, violando uma norma constitucional. Não é isso? Não existe exceção. Em direito penal é diferente, em que a coisa julgada é relativizada em prol do réu, porque existe uma norma constitucional nesse sentido. Em processo civil, não. Como se justifica isso? Como explicar que uma norma infraconstitucional viole uma garantia fundamental considerada a cláusula pétrea? Proteção à coisa julgada, e a lei infraconstitucional permite a rescisão dessa coisa julgada. Vocês já pensaram nisso? Uma questão interessante que tem sido cobrada nas provas de concurso público. Outro exemplo que eu posso dar, prescrição e decadência. Como ela é regulamentada em direito civil, direito penal e direito tributário. Elas são regulamentadas de forma diferente. Eu vou explicar cada coisa no seu devido tempo. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos abordar todos os ramos do direito relacionados com o direito civil. Vocês vão perceber nas minhas aulas que não vou me limitar às questões civis, mas às questões que envolvem outros ramos do direito. Interdisciplinariedade. Nós vamos aprofundar, porque nossas aulas são baseadas naquelas doutrinas consideradas pesadas. Eu sei que os concurseiros e as concurseiras não têm tempo suficiente para lerem esses livros. Eu sei porque eu já fui concurseiro, mas eu tive que ler esses livros, que foi fundamental na aprovação. E eu vou ajudar vocês a entenderem, porque esse diferencial vocês podem ter certeza que encontraram nesse curso. Sejam bem-vindos e contem conosco para a aprovação de vocês na carreira dos sonhos dos senhores. Até mais, até breve.